Boa noite a todos vocês. Hoje é dia 5, quarta-feira, né? Dia 5 de junho de 2019, são 9h48 da noite. Vamos lá para o nosso sexto vídeo, né? Espírito de vida ou Espírito em nós. Vamos dar continuidade aqui em Provérbios capítulo 11, versículo 13. Vamos para a leitura? O que anda mexericando revela segredos, mas o fiel de espírito encobre o negócio. O que anda, mexericando revela segredo. O fiel de espírito, de coração, de segredo aí no caso, revela o negócio. Quem fala muito, futriqueiro, revela o segredo. Nem a vida dele ele guarda. É um bom conselho isso aqui para nós, né? O capítulo 15, versos 4 e 13. Uma língua suave é a árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Quem fala muito, quebranta o espírito, traz mágoas. E versos 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Agora aqui o semblante, falando do espírito, da pessoa fica abatida pelo coração doído, a dor do coração abate o espírito, o ânimo, certo? Tem segredo a Bíblia? Tem, mas tem que ler tudo o conteúdo para saber o que está dizendo, o que está falando. O 16:2. Todos os caminhos do Senhor são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Ou seja, todo o caminho, do homem são limpos aos olhos, mas o Senhor pesa o espírito. As intenções, Deus pesa a intenção. Tudo que você faz, Deus pondera, pesa o seu espírito, a sua intenção. Agora também o versos 18, no mesmo capítulo. A soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Altivez do espírito, muita agitação, querer tudo na hora, Isso é a altivez do espírito, querer tudo para ontem. O que acontece? Precede a queda, faz a gente cair, Depressão, decepção. O 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir sua riqueza com os soberbos, arrogantes. O 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Ou seja, melhor a pessoa paciente do que o valente, Mais vale o valente, o covarde vivo do que o valente morto, É uma expressão proverbial, E o que domina o seu espírito, o seu ânimo, a sua vontade ali, do que o que toma uma cidade inteira. Ou seja, tudo com cautela, tudo ser feito com cautela. Falando de espírito é ânimo aqui, esse assunto se trata de ânimo. 17, o 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Espírito abatido seca os ossos. Pessoas de ânimo caído não tem coragem para mais nada. É complicado. Isso era na linguagem antiga, mas pessoa com depressão era tratado como doença da alma, Doença do espírito antigamente que falava, mas é depressão hoje. Nossa depressão é moderna, Mas o que diz aqui
O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Espírito abatido, triste, sem força, sem coragem, sem ânimo. É isso que fala. Agora, né, do 17, vamos lá para o 27 também, né, 22 para o 27. Refreia as suas palavras aquele que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Refrear suas palavras aquele que possui conhecimento, para resfriar, né? Ou seja, não fala nada antes de pensar, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Quem tem entendimento tem que ter um espírito calmo, né? Um ânimo, nada com precipitação. É assim que essa escritura fala. O 18:14. O espírito do homem o sustentará na sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Olha só que expressão, o espírito do homem o sustentará na sua enfermidade. Ou seja, a pessoa de uma bruta força, ela é sustentada pelo ânimo. Esse é o espírito que está falando, né? Não é uma pessoa que cai na enfermidade e não quer fazer nada, está doente, mas está agindo, tá levantando, está correndo atrás, né? E é isso que fala aqui. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem levantará? Se a pessoa ficar moído de espírito, ou seja, o coração desanimado, tudo ali deprimido, é difícil levantar, hein? Muitos e muitos se suicidam por isso, por causa do abatimento de coração, o espírito, né? Vamos aqui no 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Ou seja, o espírito do homem, a qual, né, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, Deus vê até o mais íntimo do nosso coração, da nossa alma, do espírito, assim por dizer. É a lâmpada do Senhor. Nada está escondido. É assim que traduz esse versículo. Agora o capítulo 20 e 27 eu já li? Isso, 20 e 27 eu já li. 25 e 28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Quem não se controla sempre cai em ruína. Sempre está dando tropeço, ansioso demais, querer tudo com rapidez, né? Não espera nada, né? Não tem calma. O espírito, tá vendo? Por que essa ação do espírito faz o homem tomar atitude? Olha lá. O 25 e 28, depois o 29 também. Não tem o 29. Como a cidade derrubada, né, em ruína, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como a árvore no verão e como a chuva no tempo da ceifa, assim não convém ao tolo a honra. Agir com tolice, assim como a chuva na época da colheita estraga tudo, né? É o espírito, muito precipitação, é essa expressão. O 29 e 23. Tô com um pouquinho de resfriado, hein? É o tempo, é o frio. Tô até de blusa quente aqui, hein? Blusa bem grossa. 29 e 23. A sabedoria do homem abaterá, ou abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Quer dizer, a soberba do homem, ou seja, a arrogância, soberbo, não pensa nada, vai fazendo tudo um afoito, né? A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Ser humilde, ser simples,
o 31, versos 6. Dai bebida forte ao que está para perecer, e o vinho ao que está em amargura de espírito. Nesse contexto, né, do 31, o subtítulo é assim: os conselhos que a mãe do rei Lameu deu a seu filho. Ou seja, aqui se você for ver o contexto, ela estava dialogando. A pessoa está triste de você dar vinho, né? Se for ler, a pessoa está batida de espírito, está dando bebida forte. Espera um pouquinho que esse texto tem um segredo muito gostoso. Lê ele aí na tua casa, o 31, Provérbios 31. Você vai ver que gostoso que a mãe aconselhando o rei, né? Ela falava para ele, justamente o povo sofrendo, e você vai lá da pinga, da bebida, e tá drogando eles, em vez de levar a palavra, comida, moradia. E o governante de hoje é assim também, tá enganando as pessoas com festinha, com festivais, carnaval. Esse carnaval é uma ruína espiritual. Em vez de colocar esse dinheiro de carnaval que dá a festa mundana, por que não faz moradia para tirar aquele que mora debaixo da ponte? Né? O versículo 6, ela está dando esse conselho aí, ó, dai bebida forte ao que está para morrer, e vinho ao que está em amargura de espírito. Ela está fazendo essa questão para ele. Ela não está ordenando. É o que acontece com os governantes hoje. Vê a pessoa lá caindo, sofrendo, leva uma cesta básica. Não vai resolver a vida dele. Vai matar a fome naquele dia. Ou tem gente que dá esmola também porque está pedindo ali. Tudo cai em contexto. Dá R$2 pro cara beber. Tá ajudando em nada. Até eu vou parar de fazer isso com esse contexto aqui, desse conselho da mãe do rei aqui. Em dar dinheiro pro cara se drogar. Que pede no semáforo, não pede? Pede dinheiro, você vai lá, dá R$2, vai beber álcool. Ou se drogar, você não tá ajudando em nada. Tá só afundando mais ele. Não dá, o certo é não dá nada, né? Mas nesse caso, dai bebida forte ao que está para perecer, e vinho ao que está amargurado de espírito. Amargurado de espírito, o coração, ele está deprimido, sofrendo, né? Eu vou dar uma lida aqui em Eclesiastes também, para nós fechar e depois entrar em Isaías. Eclesiastes 3:21. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima, e se o espírito dos brutos desce para baixo? Você sabe alguma coisa assim? Agora está falando depois que morre. Agora entra um detalhe. Presta bem atenção. Eclesiastes, quem que era? Salomão? Que escreveu, não foi? Ou Davi? Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima, ou se o espírito dos brutos desce para baixo? Ninguém sabe. Mas isso era porque não tinha essa revelação. Em João, né? Fala, né? João, Mateus, eu não estou lembrado agora, a respeito, já comentei no outro vídeo anterior, a vida do rico e do pobre, Lázaro, né? Morre o rico e morre o pobre. Um vai para o seio de Abraão, o outro vai. Lá já é uma cadeia espiritual, onde o rico, que era maldoso, foi para o inferno, tormento. E o pobre, que não só por causa de pobre, ser pobre não quer dizer nada, que pode roubar, pecar, não. Pobre aqui de espírito, é humilde. Esse sentido também, viu? Não é só porque passava fome. Passa fome, mas tem um coração ruim, isso não quer dizer nada, hein? Só porque é miserável? Não quer dizer nada. Fala do miserável de espírito, que não conhece a palavra ou é humilde mesmo. Lázaro, me põe aí na boca aí uma gota d'água aí. Não, onde você está, você não pode sair. Aí a gente entende um pouquinho sim. Então, quem está numa dimensão não pode sair, nem o que está aqui pode chegar até você aí. Abraão falou para Lázaro, né? Pro rico. Você na tua vida despojou de tudo e esse foi tudo humilhado, pisado, sofrido. Ou seja, Deus é para os pequenos, não para os arrogantes.
Não é só porque é rico que Deus também vai condenar, não tem nada a ver. A pessoas ruim vai ser assim jogado no tormento. O capítulo 8 de Eclesiastes 8. Não, 7, 9, perdão. 7, 9. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Olha, 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 olha. Às vezes eu fico parado, penso, nossa, eu tô tão... Vou usar um termo aqui. Bunda mole? Pode ir. Que faz, acontece aqui, eu não tomo atitude, não vou lá e brigo. Mas por que que a briga não é essa? Tem que ser... Brigar para que você vai brigar? Olha que esse conselho vai dar. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio do tolo. Você vê quanta gente valente morrendo aí. A valentia, né? Reagir rápido ao assalto. Não assaltou, levanta a mão, dá o celular, vai embora quietinho, vai embora vivo, tá? Deixa isso daí que você compra outro. E outra coisa, se alguém te chutar você na rua no momento, pensa 1000 vezes antes de fazer qualquer coisa. Que fala? Porque a ira abriga-se no coração, no seio dos tolos, no coração dos tolos. Pessoas que ficam brigando para a rua morrem cedo. E o de espírito apressado, né? Não apressa o seu espírito, não apressa a sua vontade, não. Aqui você tem controle para quem? Não apressar seu espírito, seu ânimo, sua ira, sua raiva. Certíssimo. Espírito relativo a sentimento. Não dê lugar ao furor, à ira. 8. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem que tenha poder sobre o dia da morte, nem há licença em tempo de guerra, nem tampouco a impiedade livrará aquele que a ela está entregue. Nenhum homem existe, não existe nenhum homem que tenha domínio sobre o espírito, sobre o destino, sobre o que há para passar, o que você tem que passar, o que eu tenho que passar, para reter, para parar os acontecimentos da vida, né? Nem que tenha poder sobre o dia do amanhã, né, da morte. Não existe ninguém que para nada, está tudo destinado, certo? Amém? Então ninguém tem o poder sobre o Espírito, sobre a lei de Deus. Esse Espírito fala, ninguém tem domínio sobre Deus, porque Deus determinou isso, é isso que vai acontecer. 10:4. Eclesiastes 10:4. Se levantar contra ti o espírito do governador, ó, agora tá vendo só como que espírito aqui está relativo ao sentimento? Não deixes o teu lugar, porque a deferência desfaz grandes ofensas. Deferência. Não levou esse lugar, não sai. Se a ira do governador, né, se levantar contra o teu espírito, nessa ira do governador, ou seja, no caso aqui seria, se a ira de alguém levantar contra você, fica ali, espera ver o que vai acontecer. Não sai logo antes que vê, não, porque é o conselho que dava aqui. Porque a deferência desfaz grandes ofensas. Por que você vai correr se você não deve nada? Não é assim? Aqui o importante não é saber o conteúdo do que? 10:4. Se levantar contra ti o espírito do governador, a ira, a raiva de alguém que levantar contra você. Mas por que você está agindo assim comigo? Não é assim? Você não deve correr de imediato não. Quem não deve não teme. Espírito
ira é o mesmo agora aqui nessa passagem. 12:7, terminam aqui. Hoje eu paro aqui em Eclesiastes. Terminamos Eclesiastes. Capítulo 12, o versículo é o 7. E ao pó, volte para a terra como o era. E o espírito volta a Deus que o deu. Já não lemos que o espírito é o fôlego de vida, é o sopro? Não volta para Deus, é a energia de vida que Deus nos põe? E mesmo que seja espírito que a gente morre e sai subindo, para onde ela vai? Para Deus. Para quê? Para ser julgado. Ó, já está sendo julgado pela palavra. Você desce. Você vai para lá. Tem gente falando que sonha com um anjo que veio buscar. Né? Esse anjo busca e entrega essa pessoa para o espírito. Esse aqui, ó, no mesmo instante, ou que seja, o que ele fez já vai para Deus. O espírito volta para Deus. Em matéria de que? Em julgamento. Ó, Israel, você morreu hoje, você não serve não, tá? Tua obra aqui para a esquerda. Né? Terminamos hoje aqui. Espero que a palavra tá sendo de bom aproveito para você aí. Porque tô marcando onde eu parei. Isaías. Porque tô um pouquinho entristecido que o meu canal tá uma beleza. Tem uma visualização. Agora caiu muito, mas amém. Um dia há de servir para alguém isso aqui. Boa noite.